Deixa eu ver quem está aqui. A Rita está aí também. Beijo, Rita. Tem Rita bastante Variani. gente já. Olha, bastante conhecido aqui, hein? Pessoal, é um bate-papo, tá? Eu vou estar falando aqui, qualquer coisa vocês mandam um olá aí, tá? Não me atrapalha, não. Muito pelo contrário, acho que às vezes vai acrescentar no que eu vou estar falando. Para muita gente aí, senão que eu vou falar muita coisa que vocês já estão acostumados. Então, eu vou tentar complementar aqui para vocês algumas coisas diferentes que eu tenho feito, alguns detalhes que eu acho que muda muito na nossa parte clínica. Eu estava conversando com o Carlos ontem. Hoje eu trabalho numa clínica aqui que a cidade tem 27 mil habitantes, viu, Carlos? Ontem eu não te falei o número de habitantes, hoje eu Uhum. perguntei lá. Tem 27 mil habitantes. Pessoal, em menos de 2 anos que eu tô lá, eu tenho 60 pacientes de ortodontia só com o sistema Demon, tá? 60 pacientes, só que são 27 mil habitantes. Basicamente, eu falo que eu acho que se você pegar condomínios aí em São Paulo, é o tamanho da cidade que eu trabalho. Então, então é possível, tá? É possível. Então, depois, se quiser, a gente pode bater um papo sobre isso, como a gente faz, tá? Como que a gente faz essa abordagem dos pacientes. É bem interessante. Eu mudei bastante o sistema desde que eu vim aqui para a Europa e vai completar 4 anos que eu estou aqui, 3 anos e pouquinho já em atendimento. Então, eu estou com uma cabeça hoje bem voltada para uma outra filosofia de fechamento. Então, é bem interessante o jeito que a gente está trabalhando aqui hoje, tá? Olha a Xiao está aqui também. A Xiao é nossa aluna hoje lá no nosso curso também. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Então, o que eu vou falar para vocês hoje... Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo... Ah, não. Calma aí. Você está compartilhando. Tá. Estão vendo minha tela, né? Ok. Pessoal, eu vou falar vários tópicos. Vão ter casos completos, vão ter casos que eu vou colocar só o detalhe clínico, que é o que interessa naquele caso, porque também em 1 hora a gente não consegue colocar tudo, tá? Dá para colocar, tanto é que eu coloquei aqui, são só algumas dicas, que é realmente para vocês perceberem o que a gente pode fazer hoje na clínica, alguns detalhes que são interessantes e que eu quis colocar assim, como um detalhe que tenho certeza que se eu chegar amanhã no consultório, se você utilizar uma dessas dicas, já está bom. Quer dizer que você já aproveitou o curso. Então, essa é a ideia do tema hoje, dar realmente dicas sobre mecânica. Então, vamos lá. Dentro dessas dicas, eu vou dar uma dica de colagem. Tá? Então, vocês vão ver que eu vou passar alguns casos, vou falar um pouco sobre casos completos. Esse aqui é só uma dica que é muito comum. Eu vejo bastante isso. Tá? Já havia isso, já tinha muito isso no Brasil. E aqui eu tenho mais ainda. Por quê? Porque hoje eu estou me lidando com um público. O público português, ele tem uma deficiência na escovação, tá? Diferente do brasileiro. O brasileiro ele tem mais cuidado. Eu sei que muitos vão falar assim, nossa, mas tem um paciente que não escova. Sim, mas assim, dependendo da região aqui, eu tenho uma clínica que eu trabalho que os pacientes são terríveis, são difíceis de escovarem os dentes. A escovação deles é muito complicada. Então, eu tenho muito problema com inflamação, eu tenho problema com colagem de bracket. Então, isso é um detalhe interessante que eu vou passar para vocês, que eu acho que para vocês vai ser bom para usar no dia a dia. Por exemplo, tem um paciente que você vai colar os brackets e você vai colar a determinada altura, tá? Então, aqui, por exemplo, esse caso. Imagina que você colaria os brackets exatamente nessa altura, no centro da coroa. Só que se você reparar, esse premolar aqui, ó, esse premolar tem diferença de altura aqui de zênite, ó. Então, o que acontece? Se eu colar pelo X incisal aqui, o que vai acontecer? Eu vou intruir esse pré, tá? E eu não vou corrigir esse zênite. Então, na verdade, eu tenho que melhorar esse contorno aqui, instruindo um pouco mais esse premolar. Então, eu tenho que fazer isso, ó. Colar aqui, nessa posição seria o ideal. Então, aqui o que eu faço? Eu altero, ó.
eu vou fazer o quê? Fazer com que esse pré extrua mais em relação aos outros. Só que eu tenho certeza que vocês já se depararam muitas vezes com o paciente, que vocês foram colar o pré-molar, e o paciente, ele estava assim, ó. E aí, o que você faz com o paciente desse? É difícil, porque por mais que você condicione ali a gengiva, por mais que você tire a resina, é difícil colar um pré-molar desse. Então, hoje, tá? Eu não colo o pré-molar assim. O que eu faço? Eu ajusto a posição. Então, hoje, eu estava falando antes, quando eu vou fazer um planejamento, a primeira coisa que eu quero ver na hora que eu vou planejar colar, já fiz meu diagnóstico, fiz meu plano de tratamento, já vi tudo que eu vou fazer, mas eu tenho que planejar a colagem. Hoje nós estamos com um projeto de colagem toda virtual. Então, hoje a gente usa um software para começar a fazer o planejamento virtual. E para poder fazer o planejamento virtual, eu tenho que ter uma gengiva que me permita isso. Se na hora que eu vou colocar a moldeira nem encaixa. Então, imagina colar um bracket nesse pré-molar aqui, ó. Não dá. Então, o que acontece? Tem que preparar. Como que eu preparo? Simples, ó. Um bisturi elétrico. Muitos aqui eu sei que não vão ter bisturi elétrico no consultório, tá? Aconselho, é um investimento barato para ter no consultório. É uma coisa que você vai pagar aí um aparelho R$ 1.500, R$ 2.000, ou seja, o custo é muito baixo pelo benefício que ele vai te dar. E o caso desse é simples, você tira o que está em excesso. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai tirar aquele excesso e vai colar. E por que o bisturi elétrico? Porque o bisturi elétrico já vai cauterizar. Então, você consegue fazer a colagem do bracket no mesmo momento. Você pode fazer a cauterização e depois fazer a colagem. E se estiver sangrando ainda? Uma dicasinha clínica. Pessoal, água oxigenada. Pega água oxigenada, 10%, algodãozinho, coloca no local, deixa lá. Você faz o ácido, tá? Normal. A hora que você vai colar, você põe esse algodãozinho, deixa na cervical e deixa lá por 15, 20 segundos. Aí você só joga o ar, passa o adesivo e cola o bracket, que vai parar o sangramento na hora, tá? Para na hora. Então, se além de você usar o bisturi elétrico, precisar cauterizar, parar esse sangramento, água oxigenada 10%, tá? 10 volumes. E olha lá o que eu faço, ó. Olha como é simples, pessoal. Parece uma coisa complexa, mas não é. Ah, vai expor raiz? Não, pessoal. Por quê? Porque esse paciente ele tem excesso de gengiva. Olha a coroa clínica dele e a coroa anatômica. Está precisando aparecer essa coroa clínica lá. Ó. Tirei uma fatiazinha suficiente para poder colar. Aí eu vou lá, ó, dou um acabamentinho, tiro se eu preciso um pouquinho mais. Vocês estão percebendo que isso tá? É um vídeo, vocês não estão vendo o sangramento. Porque eu uso um meio dentro desse bisturi elétrico que ele corta e coagula. Então, isso é interessante a gente utilizar. Eu sei que muitos têm aí, tem laser, se tiver coisa que é melhor até que o bisturi, que o bisturi elétrico, usem também, tá? Quem tem laser eu tenho certeza que já usa, mas quem tem bisturi elétrico às vezes não usa um método tão simples e resolve. Então, assim, muito prático de se fazer no dia a dia. E você tem esse resultado, ó. Aí é colar. Então, por exemplo, se você tiver com um pouquinho de sangramento, põe uma bolinha de algodão aqui com água oxigenada, tá? Depois que você fez o ácido, deixa lá. A hora que você tirar, já parou de sangrar, joga o ar, adesivo e cola o bracket. Ok? Então, essa é a primeira dica que eu tinha para vocês. Olha a diferença. Ó, estão vendo? Esse pré para esse. Como é um detalhezinho, mas muda completamente. Agora eu posso colar meu pré-molar no local certo. Se eu tentar colar aqui, eu vou intruir, eu vou mudar a oclusão dele, aí depois eu tenho que ficar fazendo dobra. E vocês vão ver que um dos últimos dicas que eu vou dar é sobre dobra, tá? É uma dica que eu uso no meu dia a dia do consultório. Eu não sei se alguém usa, mas assim, quem não usa vai começar a usar a partir de amanhã, tenho certeza. Então eu vou falar primeiro aqui de inversão de torque, que é um tópico que eu gosto, é um tópico que muita gente utiliza e eu uso basicamente para esses três casos. Tá? Quando eu vou usar elástico, quando eu vou usar mola aberta e quando eu tenho apiamento severo. Por quê? Pessoal, o que vocês têm que entender é o seguinte, todo e qualquer tipo de bracket, para que você leia o torque por completo, você tem duas formas. Ou você vai chegar num arco 21 por 25, tá? Que é no caso aqui nós estamos trabalhando com slot 22 por 28.
Então, para você ler o torque praticamente todo no Demos, tem que usar o quê? O 21 por 25. Só que, pessoal, eu duvido que alguém aqui na sala que usa 21 por 25 casos. Inferior é impossível usar, tá? É impossível, você não consegue pôr. Por quê? Porque a distância interbractes é pequena e você não consegue fechar. O 19 por 25 já é difícil. O 21 por 25 é praticamente impossível. Então, primeiro, você não vai ter a leitura completa. Por isso que hoje a gente trabalha até o 19 por 25, na grande maioria dos casos. Só que a gente tem uma folga do bracket, tá, com o fio, ou seja, do slot com o fio. E quando nós trabalhamos com essas três mecânicas principais, a mecânica de elástico, a mola aberta e você tiver um apinhamento severo, você vai ter uma leitura maior desse torque. Então, quando você faz a inversão, é principalmente nesses casos. Para quê? Para que você potencialize aquele torque que você tem no bracket. Só que aí nós vamos fazendo uma inversão do torque para quê? Para você potencializar de uma outra forma. Então, quando você usa elástico, por exemplo, elástico de classe 2, qual que é a tendência, tá, do incisivo inferior? É de vestibularizar. E vocês sabem, quem usa sistema Damon há muito tempo, o que vocês percebem? Que se você é um paciente de classe 2 e você usa muita mecânica de elástico, você percebe que a classe 2 se corrige mais facilmente e você tem alguns efeitos colaterais nos incisivos inferiores, que são as vestibularizações. E aí, o que a gente faz para amenizar isso? Como um torque resistente? É o quê? Utilizar um low torque. Tá? Então, aí, nesse caso, você está usando o torque para você fazer um efeito um torque resistente. Então, você está usando o torque do bracket. Em vez de você trabalhar com -1, que é o normal, e depois ter que fazer um torque manual, você já põe um torque de -11. Então, você está ganhando 10 graus de torque. Então, você já ganha aí só de você fazer essa prescrição individualizada. E quando você inverte o torque, você está fazendo uma prescrição individualizada. Então, é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar os casos para poder ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui, quando nós vamos colar um bracket, você tem o dente e você tem o bracket já na angulação. Então, a base ela é angulada, como vocês estão vendo aqui, ó, para ter a angulação do dente. E esse slot é onde você vai colocar o arco, ele vai ficar na horizontal. Então, você coloca o arco na horizontal, mas a base ela está inclinada. Então, a partir do momento que você pega esse bracket e você inverte, o que você está fazendo? Essa base que estava inclinada nesta posição, ó, vai inclinar para cá. E olha o que vai acontecer com esse bracket. Percebam que o slot aqui, ó, ele está horizontal e aqui ele já fica mais para cima. Ou seja, para quê? Para a hora que esse dente aqui entrar o arco, ele vai fazer o quê? Ele vai dar esse torque negativo. Então, a inversão de torque no bracket superior é você passar de um torque positivo para um torque negativo. Então, exemplos, números. Se você tiver um bracket, um Damon Kill standard, você tem 15 graus de torque no central e você tem 6 graus de torque no lateral. Se você pegar esses 15 graus e você inverter, você vai ter menos 15 graus. Você está falando, você está passando para negativo. Sim, você está perdendo 30 graus de torque. Tá? Então, isso é para uma mecânica específica, que é como eu vou mostrar para vocês aqui. Quando a gente usa, por exemplo, mola aberta, elástico, é muito simples, eu tenho certeza que vocês já usaram isso. Quem já fez de gainer aqui, sabe qual que é a prescrição de gainer. Ou você usa low torque, ou você usa o bracket invertido. Para quê? Para o efeito da mola, que você vai tender a vestibularizar, dar um torque resistente anterior e evitar essa vestibularização. Então, é isso, para isso que serve essa inversão de torque, para você dar um torque resistente. Então, vamos mostrar um caso que é mais fácil. Então, aqui eu vou mostrar um caso de um paciente que eu trabalhei com mecânica de elástico, é um paciente classe 3. Então, aqui, como foi essa mecânica? Então, ele tem um bracket superior mais 15, tá? Que é um Damon Kill standard, tá? Padrão, tá? Você vai pedir para a Andréia, a Andréia, sei que ela está aí, pede para a Andréia lá, não sei quem mais está aí, eu acho que é a Cíntia, também vi ela aí. Você vai pedir para ela fala assim, eu quero um Damon Kill standard. Vai vir exatamente isso daí, tá? 15 no central, 6 no lateral, mais 7 no canino. Esse é o standard do Demo Kill. Então, você pediu esse bracket.
Aí você vai trabalhar com um paciente, por exemplo, um classe 3. Aí você fala, tá, uso low ou eu uso o standard invertido? Eu, de preferência, procuro trabalhar com o standard invertido no central. Se por um acaso eu tiver um low no consultório, eu uso o low no lateral. Tá? Por quê? Porque a diferença de torque do incisivo do lateral, tá? Low torque e do standard invertido, a diferença é de 1 grau. Então, se eu tiver o low torque, eu ponho o low torque. Se eu tiver o standard, eu inverto, para ser praticamente o mesmo torque. Tá? Então, de preferência, eu prefiro trabalhar com mais 15. Por quê? É mais fácil para eu ter no consultório. Tá? Então, eu sempre tive no consultório estoque de bracket. Sempre tive. Tá? A Andrea está aí, ela pode confirmar. Eu sempre tive. Por que eu sempre tive? Porque é fácil. Eu consigo fazer individualizações dessa forma. Então, eu vou lá, eu inverto o bracket. Fica fácil. Então, eu não preciso esperar. Uma das coisas que hoje eu entendo é o seguinte: o paciente chegou para você no seu consultório, ele fez a avaliação, ele quer começar, você tem que começar na hora, você não pode deixar para depois. Começa, já vai. Vamos lá, vou começar, vou montar. Esse é muito padrão americano de ser, tá? E é o que a gente tem feito muito hoje aqui. O paciente veio, avaliou, tá tudo certo, ó, o tratamento é assim, ele aceitou o plano de tratamento, acertou o pagamento, vamos começar. E aí eu já tenho o bracket na mão para poder trabalhar, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer essas inversões de torque. Bem, vamos direto ao ponto. Invertir, eu vou ter menos 15, tá? Qual que é o efeito que esse dente vai fazer? É esse, ó. Tá? Por que ele vai fazer esse efeito? Porque você tem um efeito negativo. Se você tem um efeito negativo, você vai dar um torque vestibular de raiz. E na mecânica de classe 3, de elástico de classe 3, quando eu utilizo o elástico de classe 3, o que eu estou fazendo com esse paciente? Eu estou projetando os dentes anteriores. Só que, se eu projetar com torque positivo, ele vai fazer isso. E eu não quero isso, tá? Então, eu coloco um torque negativo para evitar essa vestibularização. Então, nada mais é do que um torque resistente. É isso que eu estou fazendo invertendo. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente trata esse tipo de paciente. O paciente não tem problema de perfil, tá? Tem uma mordida em topo. E é exatamente isso daqui. É isso que vocês estão vendo no paciente classe 3. Aqui nós temos o paciente classe 3 total, ó, vocês perceberem premolar em molar. Aqui temos um molar, tá, meia classe 3 e um pré-molar aqui na cúspide do primeiro molar. E nós vamos ter essa referência aqui, ó, de medidas. De um lado, nós temos 7 milímetros e do outro nós temos 5. Ou seja, como que a gente trata um paciente desse? Uma dica importante para tratar paciente classe 3 é o seguinte: se o paciente tiver inclinação dentária inferior, normalmente é um paciente de classe 3, né, que você consegue trabalhar com mecânica de elástico. Então você pega um perfil, paciente classe 3, perfil facial bom, relação de classe 3 dentária, e você observa que os pré-molares e os caninos inferiores estão todos inclinados para mesial, o que acontece? Normalmente esse paciente ele tem uma bioadaptação da mandíbula, ele põe essa mandíbula para frente para poder ter uma melhor oclusão. Esse paciente, quando você trabalha com a mecânica de elástico, você verticaliza os dentes posteriores, inferiores. Quando você verticaliza, o que acontece? Esse paciente ele ganha espaço anterior para que você possa retrair e corrigir essa classe 3. Então, vocês vão ver exatamente esse caso aqui. Olha a inclinação que eu falei para vocês. Isso é muito padrão. Paciente classe 3 com inclinação dentária inferior, pessoal, é simples tratar. É só você observar essa inclinação, você vai ver que você consegue tratar somente com mecânica de elástico. Ah, mas nesse caso você não usaria buccal shelf? Não, pessoal, tá? Como o Carlos falou no início, eu trabalho muito com dispositivo de ancoragem, tenho cursos hoje de dispositivo de ancoragem, mas o dispositivo de ancoragem ele tem que ser muito bem utilizado, tá? Ele tem que ser muito bem recomendado. Não é para sair utilizando em todos os casos, tá? Então hoje o que a gente põe dentro dos nossos cursos é mostrar para as pessoas para os ortodontistas como utilizar e quando utilizar. Isso é o mais importante. Porque o como utilizar, se você olhar hoje, você vai ver vários vídeos na internet, várias formas. Agora, o como, você tem um como fazer do meio certo, mas
O quando é mais importante do que o como, porque quando você diagnostica bem, você sabe que aquele caso precisa do dispositivo e está bem indicado, vai funcionar bem. Só que se naquele caso não está indicado, você tá pondo o paciente para um tipo de dispositivo que não tem necessidade. Então, você entender esse diagnóstico aqui e esse plano de tratamento para esse paciente é extremamente importante. Faz toda a diferença nesse tipo de caso. E o que eu trabalhei com esse caso? Pessoal, elástico e torque, tá? É basicamente isso que eu fiz. E um levante de mordida. Eu só fiz 3 coisas. Então, vocês viram assim, que é um caso que parece complexo, mas eu tratei da forma mais simples possível, tá? Essa é a ideia. Então, aqui, aí detalhe, esse paciente foi tratado em curso, tá? Esse tratamento foi tratado em curso. Nós fizemos o diagnóstico, fizemos o plano de tratamento, a colagem, tudo foi feito por aluno. Vocês estão vendo aqui, foi tudo feito por aluno em curso. Então, não fosse, muita gente fala assim, ah, Rodrigo, mas na sua mão pode ser que funcione, na minha mão às vezes não vai. Pessoal, não é assim, tá? Funciona na mão de qualquer um, tá? O importante é você fazer um bom diagnóstico. O diagnóstico, ele é 70% do tratamento. Por quê? Porque os outros 30% é para você planejar, tá? A execução é a parte mais simples de você estar colocando no dia a dia do consultório. Hoje, tá? Eu fico muito mais tempo no diagnóstico, no planejamento, ou seja, eu fico na frente do computador diagnosticando e fazendo o planejamento, do que realmente efetivo, porque a hora de fazer a mecânica, eu já sei tudo que vai ser feito ali, porque eu já fiz o quê? O meu planejamento lá atrás, tá? Já está tudo planejado desde o início. Então, foi exatamente esse caso. Então, o que a gente planejou nesse caso? Trabalhar com um torque invertido. Tá aqui, ó. Tá? É um Damon Kill que tá com, em vez de ser um standard, que foi colado ao contrário. Tá lá, ó. Tá com low torque, ou seja, se ele tem 15, ele tá com menos 15 agora no central. Tá? Então, você está trabalhando com um low torque. O que mais aqui? Ó, aqui nós estamos colocando 2 levantes de mordida. Tá? O levante de mordida que eu coloco é 1 milímetro, tá? Na cúspide disto vestibular do primeiro molar inferior. Para que isso? Quando eu coloco 1 milímetro na disto vestibular do primeiro molar inferior, eu faço com que esse molar desincline. Eu faço que esse molar ele assente. A hora que ele assenta, o que acontece? Você tem uma verticalização. Quando você verticaliza e você usa a mecânica de elástico, essa mandíbula ela começa a reposicionar. Quando eu falo de mecânica de elástico no início do tratamento, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, fio 0,14, com um elástico de classe 3, ó, bilateral, 2 elásticos. Esse elástico, nós estamos falando de 30 gramas, de 30 a 40 gramas. Tá? Por que eu uso tão pouca força? Porque esse elástico não é para você fazer uma mecânica como nós estávamos acostumados lá no passado, de pôr mecânica pesada. Ele é somente um guia. Então, ele vai guiar aquele dente para a posição. Então, você vai fazer uma mecânica, esse dente está querendo fazer, está começando a fazer o alinhamento, então esse elástico está guiando que ele tem que alinhar e tem que distalizar. Lembra que os dentes estão verticalizados, eles estão mais vestibularizados, eles estão com essa inclinação? Então, você está fazendo o quê? Alinhando e trazendo ele para distal. É isso que a gente está fazendo. Aí você vai ter uma intrusão, como eu falei, do molar do assentamento. 2 meses, tá? Passei a mecânica de elástico, continuo com a mecânica de elástico e eu já entro com arco 14/25. Por quê? Eu trabalho com uma sequência de arcos, tá? Que eu trabalho com arco 0,14, tá? Para todos os casos, independente da maloclusão, sempre 0,14. E eu vou mostrar no final por que eu ponho 0,14. Porque eu trabalho muito de amarrado à distância, eu trabalho com mola, eu passo fio por cima de bracket, eu uso o segundo slot. Então, assim, você tem várias formas de trabalhar com um arco. Não é pôr o arco. Uma coisa que eu vejo muito, e tá errado, pessoal, não é pôr o arco em todos os brackets e seja o que Deus quiser, tá? Isso daí é você fazer um alinhamento, tá? Completamente sem nenhuma referência. Você tem que entender que o bracket ele funciona muito bem quando bem tá direcionado. Tá? Se o bracket não tiver uma direção, se você não der um direcionamento para esse tratamento, ele vai completamente errado. Não adianta hoje você ter um carro maravilhoso e não saber dirigir. Tá? Você não vai fazer nada com aquele carro, você vai ficar parado na garagem. Tá? Ou
Se você não sabe dirigir, você pega aquele carro, o que você vai fazer? Você vai fazer estrago, você vai bater, você vai bater em outras pessoas, ou seja, você vai causar muito estrago. É exatamente isso. Quando você vai usar um sistema, você tem que estar muito bem controlado, você tem que entender o que ele vai fazer. E é o que eu quero mostrar para vocês hoje, alguns detalhes que vão fazer muita diferença, principalmente no Arco 014. Faz muita diferença os detalhes, porque esses detalhes, se você fizer direitinho, você vai ver que você vai ganhar muito tempo. E você não é só tempo, tá? Quando a gente fala de tempo, é assim, é que você não vai piorar o caso para depois melhorar. Você consegue controlar o caso e aos poucos já chegando na posição que você quer. Aí você vai ver o paciente com um ano e pouco, você já praticamente resolveu o caso. Por quê? Porque você foi devagar, com às vezes 2 arcos em um ano. Tá? Muitas vezes eu fico com 2 arcos somente em um ano, 14, 14 por 25. Então eu não necessito de uma troca de arco constante para que o dente movimente. Tá? Nesse caso, por que a gente entrou com 14 por 25? Porque vocês viram que não era um paciente com grandes apinhamentos. O que eu preciso é corrigir essas inclinações, eu preciso fazer com que esses dentes vão para a posição, eu preciso corrigir essa classe 3. Se vocês observarem, desse lado, ó, o premolar já começou a sair de posição. Aqui é a mesma coisa. Aí, com 4 meses, olha o que está acontecendo aqui, ó. Entrou praticamente em classe 1. Ah, não está intercuspidado. Não está, porque ele está com levante ainda lá atrás. E eu não vou tirar esse levante. E olha o anterior que aconteceu, olha o tanto de diastema. Por que deu diastema? Porque ele começou a ter toque na região anterior. Ele tinha uma mordida levemente aberta, nós abrimos mais ainda com o levante, e conforme foi usando o elástico e foi intruindo o molar, a mordida foi fechando e começou a dar toque de novo, anterior. E aí começa a ver esses diastemas, que é normal nessa fase. Continuo com a mecânica, vou fazer fechamento de espaço, tá? Vocês viram que a sequência de arco eu uso 14, 14 por 25 e aço. 17 por 25 inferior e 19 por 25 superior. Mas você vai falar, mas está anotado aqui 17 por 25. Outra dica, quando você inverte bracket, tá? Você não precisa chegar até o 19 por 25. Por quê? Se nós estamos trabalhando com uma folga de 10 graus e você está trabalhando com um torque de menos 15, você não quer esse incisivo completamente vertical até retroinclinado. Você quer que ele faça o quê? Uma leve vestibularização. Ah, então eu recolo ele? Também não recolo. O que eu faço? Eu entro com 17 por 25, eu deixo uma folga. Por quê? Retraio o inferior. A hora que eu retraio o inferior, o que vai acontecer com o superior? Vai entrar em toque. A hora que ele entra em toque, ele corrige o torque. Ah, mas pode dar uma diferença entre um dente e outro? Pode. Aí vem a habilidade de você fazer um torque individual. Aí eu tiro esse arco de aço, entro com um arco TMA 17 por 25 e faço as dobras de finalização. Então, vocês entenderam a sequência? Qual que é o macete desse caso? Primeiro, mecânica de elástico desde o início. Tá? Segundo, inversão de bracket. Terceiro, não ir com o fio até o 19 por 25. E depois, se precisar no final, entrar com TMA para ajustar. Então, isso aqui vem o quê? Desde o início do planejamento. Então, a gente já sabia que ia ser feito tudo isso. Agora, ocorre alguns imprevistos? Ocorre. Fizemos tudo, fechamos espaço, tal. Chegou nessa parte. Qual o imprevisto? O paciente não tinha oclusão do lado esquerdo. Por quê? Aquele levante ficou naquela posição, não deixou ocluir, e o paciente tinha uma mordida aberta ainda. O que eu faço? Ah, eu vou fazer dobra? Pessoal, eu gosto, eu faço dobra, mas não é o que eu gosto para, às vezes, finalizar um caso, principalmente nessa fase. Por quê? Eu tinha espaço para fechar embaixo ainda aqui. Se vocês olharem... Opa, volta. Ó, eu tinha espaço ainda para fechar aqui, ó. Então, se eu faço um arco com dobras aqui, é mais difícil para eu fechar. Então, o que eu faço? Tiro esses brackets, recolo esses brackets, um pouquinho mais para cervical, ponho um fio 0,18. Esse é um dos raros momentos que eu uso um fio 0,18, que é para esse tipo de intercuspidação, e entro com um elástico triângulo. Que elástico? Pode ser um 3,16 leve, é suficiente para poder fechar. E de uma consulta para outra, olha lá, está praticamente tudo fechado. Agora ficou simples, porque está tudo fechado, segue a sequência, volta de novo para o arco retangular e fecha os espaços. Tá? Então, outra dica, melhor recolar, porque quando você estiver numa fase dessa, recolem, fica mais fácil para você depois fechar espaço e fazer o acabamento. Se é uma dobra de um dente, meio milímetro, pessoal, tudo bem, dobrar faz parte.
Agora, se é uma dobra, se são 3, 4 dentes que precisam ocluir, não tem como, você tem que recolar para poder chegar nesse ajuste. Então, aqui só mostrando o paciente, ó, como ele estava em classe 3, olha o premolar, posicionamento, ó, classe 3, e aqui ele posicionado. E aí vai, foto frontal, perfil, olha como melhorou o perfil dele. Ah, deixa eu voltar aqui no perfil. Deixa eu ver aqui no volta, volta aqui, ó. Repara no perfil dele. O que vocês observam daqui para cá? Ele ganha lábio e diminui a altura facial inferior, porque intruiu um pouquinho o molar e a mandíbula rodou. É isso que eu faço esse tipo de caso. Aqui, durante o tratamento, final de tratamento, aqui, final. Olha lá como ficou. Tá vendo? Extremamente encaixado. Paciente feito no curso, tá? Tratado por aluno no curso. Outro caso, esse caso, eu adoro esse caso. Quem já assistiu minhas lives já viu esse caso aqui. Pessoal, esse caso é um caso que eu gosto e gosto muito. Apinhamento severo, tá? O que a gente faz com apinhamento severo? Mesma coisa, tá? O que acontece com o apinhamento severo? Se você começa a alinhar, ele tende a vestibularizar, tá? Então, para evitar essa vestibularização, eu gosto muito do torque anterior negativo. Então, olha esse caso. Paciente com desvio de linha média inferior. Por que ele tem desvio de linha média? E eu não estou falando de tratamento novo, tá? Isso aqui é 2014, ó. Esse paciente tem apinhamento, ó, inferior, não tem espaço para esse canino, zero de espaço. Tem que corrigir, olha lá. Olha como é que tá. Olha esse canino inferior aqui onde está, zero de espaço. É aqui que eu falo que você começa a entender como funciona o sistema, tá? Você começa a entender como você consegue trabalhar com o sistema Damon num caso desse. Porque, primeiro, se você montar todos os brackets, colar esse canino e passar o fio, você vai ter um efeito colateral que vocês, quem já fez, aí eu tenho certeza que tem uns antigos aí, tem uns dinossauros aí igual eu aí, hein? Eu sei que eu não sou o único aqui que já fez isso. Que fez, pegou um caso desse e passou o fio no canino. O que vai acontecer? Tá? Vocês podem responder, a mordida vai abrir. Tá? Então, se você passar um fio, colar o bracket aqui, passar um fio, pessoal, o canino, ele leva todo mundo para onde ele está. Tá? O canino é o dono da festa. Tá? O canino é basicamente aquele... É o dono da bola, sabe? Quem já jogou futebol de pelada é aquele negócio, o dono da bola que manda, tá? O dono da bola que escolhe o time, e o canino é o dono da bola, tá? Se você inclui o canino no caso desse, o que ele vai fazer? Ele vai levar o premolar e ele vai levar o incisivo lateral junto. Então, o que vai fazer? Vai intruir todo mundo. E eu tenho certeza que quem faz aí há muito tempo, tá? Já deve ter feito caso assim, tá? Por quê? Porque nós vimos lá atrás que podia incluir todos os dentes e nós sabemos que não pode ser assim. Então, você tem que saber controlar. Você tem que saber o momento certo de incluir esse canino na arcada. Aí vem a pergunta. Aí, se eu colocar mola aqui, funciona? Pessoal, funciona. Só que a mola, você tem que trabalhar muito bem com os torques. Por quê? Porque senão você vestibulariza. Então, olha o que eu fiz nesse caso. Esse paciente, ele tem apinhamento severo. O que eu quero fazer? Eu quero evitar que esses dentes vestibularizem. Então, eu fiz duas coisas aqui. Eu, primeiro, inverti o torque. Só que eu não inverti qualquer torque. Eu inverti um high torque. Então, eu peguei um torque alto, tá? Bem o mais alto que tem, e inverti. Então, eu dei um torque extremamente negativo. Para quê? Para que a hora que esses incisivos tentarem vestibularizar, eles vão tocar no superior e o superior vai travar. Ah, mas vai travar assim de qualquer forma? Não. Por quê? Primeiro, vocês estão vendo que eu estou montando o superior. Eu estou alinhando o superior. Se vocês observarem, eu tenho os stops na região anterior. Para que esse stop anterior? Para que esse canino aqui, ó, traga esses dois prés junto dele. Lembrem disso, pessoal. Se vocês levarem isso hoje já daqui dessa... Eu não sei se é uma live, Carlos, ou se é uma aula, não sei, depois você me fala o que é. Mas disso hoje o canino leva todo mundo junto, tá? Se o canino tá
infraoclusão, ele vai levar sempre todo mundo junto. Então, quando eu monto um caso igual a esse, o que eu vou esperar? Desse lado aqui, ó, eu incluí o canino. Por quê? Porque vocês perceberem que essa curvatura aqui, ela tem menos de 45 graus. Traça uma linha reta aqui, vocês vão ver que essa curvatura daqui para cá tem menos de 45 graus. Então, eu incluo esse canino. E desse lado, por que eu não fiz isso? Porque se eu incluir aqui, eu vou criar um atrito aqui e vai ter um efeito colateral maior ainda nesse pré. O que eu espero desse caso? Que, como eu incluí esse canino aqui e incluí esse canino, e você tem essa dobra de arco aqui para o pré-molar, ó, o que vai acontecer com esses prés? O que vocês acham que vai acontecer? Tá? É muito simples. Antes de responder isso, eu vou fazer outra pergunta. Faz levante de mordida nesse caso? Faço levante de mordida em todos os casos? Então, eu vou responder as duas. Primeiro, não faço todos os casos. Por quê? Preciso fazer levante agora nesse caso? Não precisa. Por quê? Se você entende a biomecânica, você sabe que se o canino está aqui e o pré-molar está aqui e você passou o arco, o que vai acontecer? Não é o canino que vai instruir como você pensa. É o pré-molar que vai fazer o quê? Começar a expandir. Por que ele vai expandir? Porque eu quero isso. Se você perceber aqui, ó, eu coloquei o stop na região anterior, porque eu quero expansão. Mas, Rodrigo, o pré-molar está encaixado, está bonitinho, classe 1, você vai tirar ele dali, desse encaixe? Vou tirar, por quê? Se eu não tirar desse encaixe, eu nunca vou corrigir esse apinhamento inferior. Eu tenho que fazer desgaste aí para corrigir. Então, eu preciso ganhar transversal. Para eu ganhar transversal, eu preciso pôr o stop anterior e liberar esse fio para correr posterior. Então, eu estou travando o anterior e deixando esse fio correr para posterior. Então, ele vai expandir. O que vai acontecer com esse pré? Ele vai intruir e expandir. Isso acontece? Pessoal, acontece? Olhem o resultado do pré-molar superior. Vocês estão percebendo que eu estou com o fio 014 ainda, tá? Eu não troquei o arco, 2 meses. Olha o que aconteceu com esse pré. Olha a cúspide palatina do primeiro pré, quase tocando na vestibular do primeiro pré inferior. Vou voltar. Reparem no 14. Ó, é esperado, pessoal. Não é o canino que vai descer, tá? É todo mundo que vai acompanhar. Ah, existe uma forma desse canino descer? Existe. Vai trazendo aos pouquinhos, tá? Que é o famoso amarrar a distância. Aqui, esse caso, eu gosto dele porque eu consigo mostrar exatamente que do lado esquerdo eu fiz uma mecânica e do lado direito eu fiz outra. Reparem que do lado direito eu incluí o canino porque ele estava com uma comunicação menor de 15 graus e eu sabia que os pré-molares iam acompanhar. E do lado esquerdo, por que eu marquei uma redistância? Porque eu não queria muita intrusão desse pré. Agora que diminuiu essa curva de 45 graus, agora eu posso incluir o pré. Então, reparem que do lado direito, incluir, eu vou ter esse efeito até esse premolar intruir mais e vestibularizar. E aqui o efeito é menor. Por quê? Porque eu estou amarrando a distância. Ó, efeito menor. Então, vocês entenderam que um lado eu intruí mais e vestibularizei mais. E outro lado, intruí menos. Por quê? Porque eu amarrei a distância. Então, foi essa a diferença de um lado e para o outro. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu ganho transversal, eu ganho espaço para poder corrigir o inferior. Então, aqui, comecei agora a colar inferior. Detalhe, inferior. Olha o canino aqui de novo, ó. Agora o inferior. Ele não está incluído. Ele só está amarrado com um fio de amarrilho dentro do slot. Vocês vão lembrar que vocês amarravam, por exemplo, bracket convencional, você punha um fio de amarrilho em volta do bracket, você tem um bracket, você amarrava em volta do bracket e amarrava no fio. Eu não faço isso. Eu abro então, o slot, eu ponho um fiozinho de amarrilho lá dentro e ó, fecha o slot. O fio está centrado no slot. Então, aqui, ó, vocês estão vendo, ó, o fio de amarrilho. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Olha lá, ó, tá dentro do slot, estão vendo? E só tá amarrado para quê? Para falar que esse canino está no arco. Se vocês perceberem, ele praticamente, ó, não tem curvatura. Então, eu estou começando a fazer o quê? Uma leve extrusão desse canino. Aqui, vocês vão ver por oclusal, ó, tá vendo? Ó? Olha o arco como ele passa passivo, aqui ele está passivo. Você não vê aquela curva no canino. Por quê? Porque agora não é o momento. Vai ter um momento disso? Vai. A hora que eu tiver com uma oclusão estável. Vai chegar esse momento. Olha esse canino como já está na posição. Ó. Vocês lembrarem lá no início, ele estava com bastante apinhamento. Aqui seguindo a sequência. Agora é o momento. Por quê? Linha média desviada.
não tem um pouco de mordida profunda aqui, ó. O que eu quero fazer? Eu quero melhorar essa mordida. Agora eu uso esse canino para eu abrir um pouco essa mordida e já corrigir a linha média. E ó, se vocês repararem, eu tô com refil aqui, ó. 14 por 25 Copper Night Tie, 7 meses de tratamento. Pessoal, eu tô 7 meses para eu entrar no 14 por 25. E muita gente fala assim, ah, mas se eu deixar o 14 por 25 super expande. Pessoal, esqueçam isso. 14 por 25 não super expande. O que super expande é 18 por 25. Vocês não vão ver casos meus com 18 por 25, tá? Por quê? Porque eu praticamente não utilizo 18 por 25. A minha sequência é 14, 14 por 25, tá? Não preciso de 18 por 25 para nada, tá? Para absolutamente nada, tá? Então, a minha sequência é sempre essa. Por quê? Porque depois do 14 por 25, eu consigo entrar já com, por exemplo, 19 por 25 TMA. Eu consigo entrar com 19 por 25 aço. Por quê? Porque eu não tenho pressa na sequência de arco. Eu trabalho o arco, eu deixo o arco, o slot, tá? Eu deixo o arco dentro do slot por mais tempo, eu deixo a musculatura trabalhar, eu deixo essa oclusão trabalhar. Por isso é que eu deixo bastante tempo os arcos. Então, aqui vocês estão vendo, ó, incluído o canino, para ajudar essa mordida. Pessoal, agora não tem segredo, né? Agora é seguir sequência até finalizar. Ó, arco superior totalmente nivelado, arco inferior só faltando o canino, entrando em oclusão, e aqui, paciente finalizado. Só, olha isso. Olha isso. Sabe quanto eu usei de elástico nesse paciente? Zero, tá? Zero. Só com colagem e sequência de arcos, tá? Só que sem pressa, tá? Sem pressa. Vocês estão vendo 12 meses. Eu fiquei 7 meses, pessoal, com 2 arcos. Depois eu coloquei o terceiro arco só para finalizar. Então é caso simples, caso fácil, só que tem que saber ter essa conduta. Aqui as contenções. Tá? Vamos para mais uma dica. Olha lá. Se tiver pergunta, para aí, tá, Carlos? Fica à vontade, Andréia, pode chamar. Outro caso, ó, paciente com falta de dente posterior. Olha lá, de novo, colado os brackets. Só que aqui, qual que é o detalhe desse caso? É o levante de mordida. Tá? Então aqui, o grande detalhe, tá? A grande dica de todo esse caso é nós escolhermos, tá, o levante de mordida certo. Segundo, Rodrigo, você acabou de falar para mim que se tiver mais de 45 graus, você não inclui o fio. Depende, tá? Se eu quero um efeito colateral, se aquele efeito colateral para mim é bom, eu incluo. Se aquele efeito colateral para mim não é interessante, eu não incluo. Então eu tenho que entender qual que é o efeito colateral. Por que eu estou falando isso? Reparem aqui, ó. Qual que é o efeito colateral disso? Tá? Qual que é o efeito colateral? De você intruir aqui e extruir aqui. É isso que eu quero. Reparem na mordida aberta aqui, ó. Então, aqui o que eu fiz? Ó o levante. O levante tem que ser nos dois centrais, tem que ser nos dois laterais. Pessoal, o levante tem que ser aonde você precisa. Você está precisando pôr o levante no central, no lateral, você põe no central, lateral. Eu estou precisando pôr nos 4 anteriores, você põe nos 4 anteriores. Detalhe, no mínimo 2 dentes, tá? E tem que ter toque, sempre, nos dois, tá? Isso é importantíssimo. Outro detalhe, se o levante não fizer efeito em 4 meses, tá? Reavalie o seu caso. Por quê? Porque possivelmente a sua colagem não está certa, possivelmente você não colocou o levante na posição ideal, algum problema tem no meio, porque o levante tem que fazer efeito em 4 meses. Se ele não fizer, tem algum problema no seu planejamento. Então, sempre reavalie se em 4 meses. Se você deixar mais do que 4 meses o levante extremamente ativo, você pode ter reabsorção desses dentes. Tá? Então, prazo é 4 meses para fazer. Mas com quanto tempo você tira? Às vezes eu tiro só no final do tratamento. Por quê? Porque depois de 4 meses, ele já está em oclusão. Aí eu não preciso fazer mais nada. Ele só estava como um stop ali. E aí você segue a mecânica sem precisar tirar. Só deixa ele lá como um stop, mas ele não é mais ativo. Então, aqui seguindo a sequência, tá? Olha aqui, olha o premolar quando intruiu. Só que é uma prótese que ela tava, ó. É uma prótese que ela tinha. Olha como estava desgastado. Olha o quanto melhorou. Aqui, seguindo o alinhamento. Aqui, 4 meses não te aumentou os dentes dela, ó. Tava no metal já aqui, né? Ó, aumentamos os dentes. Olha o quanto aumentou a dimensão. Tá quase pronto para pôr a prótese. Seguindo sequência normal, fechamento de espaço, tá?
até chegar basicamente na finalização. A partir de agora, ela vai reabilitar, tá? E nós vamos tirar todos os aparelhos. Ok? Olha o premolar dela, ó. Que bonito. Onde estava e aonde ficou. Ah, esse caso é bem interessante. Essa é uma dica bem simples, tá? Bem simples, mas extremamente funcional. Mas às vezes as coisas mais simples são as que mais você vai usar no consultório. Às vezes a gente dá dicas de a fazer mecânicas com dispositivo, fazer mecânicas com 1000 elásticos, com um monte. Pessoal, o que funciona é mais simples, tá? E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês nesse caso. Esse caso tem uma série de detalhes. Então, se você reparar que esse canino aqui está apinhado, tá por palatino, e esse lateral também tá por palatino. Tem uma retração gengival nesse lateral, tá? Que é esse aqui, porque ele está bem pro vestibular, então ele tem essa retração. Mas o foco desse caso aqui eu vou mostrar duas coisas. Primeiro, esse canino, tá? E segundo, esse lateral. Então, essa paciente, olha lá, fizemos a colagem dela, fiz um levantinho mordida. Por que eu fiz o levantinho mordida? Porque não tinha como colocar esse braço no lateral. E aqui, reparem que eu fiz de novo duas técnicas de fazer posicionamento de dente. Uma técnica é o do incisivo lateral e a outra técnica é a do canino, o 13 e o 22. Então aqui, ó, no 22 eu incluí aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, olha lá, eu incluí o 22. Por que eu incluí o 22? Lembra que eu falei para vocês quem manda é o canino? Se o canino está para o vestibular, eu incluo o 22, o que eu fiz aqui? Eu vou trazer o 22 para o vestibular. E o que vai acontecer com esse fio aqui? Ó? Ele vai querer correr para algum lugar, não vai? O que eu faço? Travo ele aqui. Ó. Então, mesmo com apinhamento, você consegue colocar o stop e travar na região central. Por quê? A hora que esse lateral for vestibularizar e esse fio quiser correr para mesial, ele não vai conseguir. Vai correr tudo para distal. O que vai acontecer? Vai começar a preencher esse espaço aqui. Ó. Então, esse lateral vai vir para vestibular e esse canino vai começar a preencher o espaço do premolar. Isso eu uso muito quando a gente vai, por exemplo, trabalhar com extração, tá? Com extração de premolar. Eu gosto muito dessa técnica, porque não preciso ficar colocando elástico para distalizar canino. O próprio apinhamento dissolve e o canino vai para a posição. Tá? Depois, no final, na hora que terminar, eu posso até mostrar para vocês um casinho de canino, que é interessante com extração. Aqui, outro lado. Por que eu amarrei a distância? Porque, primeiro, aqui está mais do que 45 graus. E lembra que eu falei que o canino que traz todo mundo? Só que se eu trago esse canino aqui, traz esse lateral, lembra que esse lateral tem exposição de raiz? O que vai acontecer? Se eu trago o lateral faz isso, ó, e a raiz vem para o vestibular. Então eu não podia arriscar de jeito nenhum. Então eu amarrei a distância. Para quê? Para que esse canino começasse a vir para a posição. A hora que ele começa a vir para a posição, o que vai acontecer com esse pré aqui? Ele vai rodar para distal automaticamente. Eu não preciso ficar trabalhando o espaço aqui, fechar esse espaço. A hora que esse canino vier para cá e esse central que tá, esse stop está travado no central, automaticamente se expressam para distal. Então eles já começam a corrigir esse giro aqui que esses dois premolares têm. Então aqui, o paciente já com 4 meses. Reparem o seguinte, olhem o lateral aqui na posição. Olha esse lateral como já melhorou a gengiva. Por quê? Vou voltar lá. Eu trouxe a distância, tá? Olha a gengiva aqui, ó, inflamada, trazendo a distância. E aqui depois de 4 meses, quando o dente já chegou na posição. Quando ele chega na posição nesse tipo de caso, aí vocês vão falar, eu corto a gengiva. Pessoal, canino você não faz isso, você faz isso em pré-molar. Esse canino, ele acabou de aparecer na boca, tá? Ele acabou de ser vestibularizado. Você não vai ter que cortar essa gengiva. Por quê? Se a gengiva está um pouco inflamada, tem, mas ela vai diminuir de volume ainda. Porque foi a própria mecânica, quando você traz o canino de palatino para vestibular, ele traz tecido junto. Você tem que posicionar essa raiz para depois, se tiver necessidade no final, corrigir essa gengiva. É diferente de premolar. Então aqui a gente não pode corrigir. Só que também aqui eu tenho duas formas de arrumar esse canino para extruir.
ou eu coloco um arco mais pesado, faço uma dobra aqui para instruir esse canino. Só que você sabe que se vocês fizerem a dobra, você tem efeito colateral no pré e no lateral. E eu não quero efeito nesse colateral nesse lateral. O que eu faço? Não dá para colar mais para cima. Lembra que eu falei que eu gosto de recolar? Mas nesse caso não dá. Então eu pego o próprio fio 014, ó, venho com ele aqui e eu passo por cima do bracket e passo no pré-molar. Isso vai dar algum efeito? Vai dar dois efeitos. Primeiro, o efeito de extrusão do canino e de vestibularização. Lembra que o canino estava mais para o palatino? A hora que você passa o fio por cima, você está colocando o fio na base do bracket. Pessoal, não é o slot secundário, tá? Esse caso é por cima mesmo. Ó. Eu vou aumentar aqui, ó. Aqui, ó. Reparem, ó, ele está por cima lá. Esse fio solta? Me perguntaram isso também. Pessoal, não solta, não solta. O que você faz para não soltar? Esse bracket que eu estou usando é o bracket Damon Kill, tá? Só que ele é um bracket que a gente tem aqui na Europa, que a gente já compra com gancho, tá? Não sei se tem essa opção aí, Carlos, depois você me fala. Mas quando eu trabalhava aí não tinha. Então a gente trabalha com um gancho, já vem com o gancho. Se você não tiver, você põe o ganchinho. Você compra a parte e põe um Kobayashi, alguma coisa. Por quê? Porque na hora que você põe aqui, esse fio que você está vendo que passa por cima, ó, se você reparar, esse fio ele encaixa aqui, ó, em cima do slot. Se você está trabalhando com um bracket sem gancho, você vai ver que ele vai encaixar dos dois lados. Aí você passa um fio de amarrilho por dentro do slot e amarra aqui, só para o fio não ter perigo nenhum de soltar. Mas normalmente ele não vai soltar, porque ele encaixa exatamente na posição. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui de novo. Ó. Olha lá, ó, tá vendo? Olha que bonitinho, ele encaixadinho ali na mesial. Só não encaixou na distal por causa do gancho. Para que eu faço isso? Porque não tem como recolar agora. Não tenho gengiva, não tenho dente para recolar aqui. Então eu primeiro extruo e depois recolo. Outra vantagem, eu não preciso trocar o arco, pessoal. Eu estou com o mesmo arco ainda. Então eu bato na mesma tecla, né? Pessoal, não fique trocando o arco. Olhem aqui, ó, a diferença do lateral e o premolar para o canino. E olhem aqui, ó, por oclusal. Tá vendo o fio? Olha o que eu falei, que o fio ele passa na base, ele vai vestibularizar um pouquinho e vai instruir esse canino. É bom porque o canino está intruído. Então ele vai intruir e vestibularizar um pouco. Depois fica fácil para recolar. Olhem os pré-molares já ó, com uma rotação melhor, já fechando espaço aqui do molar. Tudo isso sem pôr um elástico corrente, sem fazer absolutamente nada. Só com fio e stop. Tá? Só, mais nada. Olha o que aconteceu. Olha que bonito que fica. Ó. O que eu fiz aqui? Instruí o canino e a hora que eu passei por cima eu vestibularizei, tá? E olha a gengiva como já melhorou. Por isso que não pode tirar a gengiva no canino. Pré-molar lá atrás você pode, canino você não pode fazer isso. Reparem aqui na diferença ó, do lateral para o canino, como já igualou. Agora ficou fácil, né? O que você faz? Tira o bracket, recola na posição certa. Sequência de tratamento, pessoal. Tá? Olha a diferença. Reparem que o premolar ó, e o lateral estavam em alturas diferentes. Olha agora aqui, ó, os três alinhados. Ó, a altura, ó, pré aqui, canino aqui em cima e lateral aqui embaixo. Olha a diferença da cúspide do canino para incisal do lateral. Olha a diferença aqui. Ó. Alinhou. Pessoal, e a única coisa que eu fiz foi tirar o fio, passar por cima. Tchau, paciente. Foi embora. Tá? Sabe quanto tempo demora para fazer isso? O tempo de eu tirar o fio de amarrilho, fechar o slot, passar o fio por cima e dar tchau ao paciente, tá? De uma consulta para outra, resolve o caso. Recola o bracket, pronto, tá resolvido. Então, aqui o paciente já depois de recola o bracket, tá vendo? Ó, recolo. E agora, 14 por 25. Isso, pessoal, são 6 meses, 8 meses com um fio. Quando eu falo para o pessoal que eu uso um fio durante 6 meses, fala assim, como? É porque eu faço isso. Eu trabalho o fio, tá? Eu uso o que o fio pode me dar, tá? É isso que eu faço com os arcos. E quem já assistiu, eu dei muitas lives durante aí essa quarentena, tudo. Pessoal, me pergunta, que fio você usa? Sempre 014 Copper Night Tie, tá? Para mim, hoje é o meu arco de eleição, tá? Hoje não, sei lá quantos anos eu trabalho com tem desde 2013, 2003, 2004, 16, 17 anos, nossa, quanto o tempo passa. Ou seja, 17 anos meu fio de eleição, tá? E já fiz teste com outros
não tem a mesma qualidade, tá, pessoal? Eu te garanto, não tem a mesma qualidade. O dia que vocês começarem, quem já utiliza sabe. Quem não utiliza e vai começar a utilizar, vai ver a diferença. Aqui, inicial, e aqui o paciente, ó, totalmente controlado. Olha o espaço fechando, olha o presso premolar que estava rotacionado, ó, corrigido, canino na posição. Aqui vai precisar da torque, é lógico, tá? Porque estava aqui atrás. Na hora que ele veio, depois eu vou ter que ajustar o torque. Mas olhem aqui, ó, espaço ó, quase fechado. Pessoal, fechei o espaço só com o uso de stop, mais nada. Não precisa usar essa corrente. Se você trava bem na posição certa, o dente vai para a posição que você quer. Agora sim, vou falar de slot acessório. Agora é diferente. Esse paciente, olha a diferença desse paciente. Um paciente classe 1, só que ele tinha um canino lá dentro. Ó. Agora, esse canino está girado. Eu não tenho posicionamento para trazer, não tinha nem como colar nada aqui, tá? Então, o que eu fiz? Uma mecânica diferente. Eu não podia deixar de falar de dispositivo, tá, pessoal? Eu vou falar de demo, mas eu tenho que falar de dispositivo. Eu não consigo dar uma aula hoje sem falar de dispositivo, porque a gente tem muitos casos com dispositivo. Então, tive que colocar um aqui. Aqui tem um dispositivo ó, que eu coloquei. Esse caso aqui é um dispositivo de 1,5 por 8, tá? De aço da Steel, que eu uso. Coloquei ele no alvéolo. Né? Vocês estão vendo aqui, ó, tinha acabado de colocar, ó, tá até isquêmico da anestesia. Ó. Coloquei ali. E olha o que eu fiz. Colei um botãozinho lá na mesial e vim aqui ó, com um elástico. Aí vocês vão perguntar, Rodrigo, mas por que você não usou no fio e usou dispositivo? O que acontece? O paciente tem diastema, não tinha muito espaço e eu já queria começar a tracionar no primeiro fio. Se eu passo aqui um 0,14, o que vai acontecer? Vai colapsar o arco. Esse lateral vai começar a lingualizar, tá? E esse premolar vai começar a rotacionar. O que eu faço aqui? Põe um 0,14, começa a trabalhar com a mola já para começar a ganhar espaço, já estou trazendo o canino para a posição. Então eu trabalho tudo ao mesmo tempo. Ganhar espaço, alinhar e trazer o canino para a posição. Então eu consigo trabalhar essa sequência toda junta. Aqui, tá? Agora, eu consegui tirar aquele canino um pouco mais de posição, ó. Vocês estão vendo aqui o espaço para o dispositivo, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Onde estava o dispositivo, tá vendo? Só que agora o dispositivo não tinha mais efeito. Por quê? Porque o canino já estava praticamente, ó, encostando nele, ó. Tava quase encostando. Agora não tinha como fazer isso. Só que assim, aquela primeira fase, que era o fio 0,14, que eu já queria começar a tracionar, eu não tinha como fazer, eu trouxe um dispositivo. Aí, como alinhou e eu posso entrar com um fio mais pesado, que é um 14 por 25, agora o que eu faço? Eu uso o slot secundário. Tá aqui, ó. Eu estou passando dentro do slot secundário, ó. Tá vendo? Em cima, o segundo slot. Que fio que eu uso aqui? Um 0,14. Então, aqui, ó, eu dobro nessa região mesial e na distal eu aqueço o fio, que está pretinho lá atrás, e depois de colocado eu dobro. E eu posso ligar até o canino lá dentro. Por quê? Porque eu sei que não vai colapsar mais, porque eu tenho um arco guia. Então, eu estou usando um arco guia e estou trazendo com um 0,14, que é mais leve. Então, por isso que eu esperei essa fase. Então, eu já inicio já trazendo tudo uma vez só, e nessa fase, agora eu começo a trazer só o canino. Até, olha lá, eu trazendo o canino na posição, até eu conseguir chegar com ele na posição e conseguir colar o meu bract ali na posição do canino. Tá? Então, eu queria fechar essa aula, tá? Essa live, com esse caso, porque é um caso interessante, onde eu mesclo o dispositivo, tá? Com o sistema autoligado, com fio, tá? Em tempos diferentes. Então, vocês viram que eu comecei no momento em que ali eu não tinha como fazer uma mecânica somente com um autoligado. Eu precisava de algo a mais. Aí eu usei a ancoragem esquelética. Agora, no outro caso, eu não precisei, porque eu consegui trabalhar no fio. Então, você tem casos que você tem a necessidade de ancoragem esquelética. Então, eu mostrei um caso de classe 3 que você não tem a necessidade de uma ancoragem esquelética e mostrei um caso de tracionamento de canino que você tem a necessidade. Porque se você não colocar ancoragem ali, você vai ter que alinhar, chegar no fio retangular, para daí começar a fazer o tracionamento. Só que aí o canino está lá dentro, como vocês viram aqui, ó. Ele está lá dentro, ó. E aí eu ia demorar muito tempo até capturar isso daí.
Então, eu já começo a abrir espaço, já começo a tracionar de uma vez. Então, hoje, tá? Eu não vejo mais a ortodontia, tá? Sem um sistema autoligado e uma ancoragem esquelética. Eu acho que um complementa o outro. Eu trabalho com o sistema autoligado há praticamente 17 anos, tá? É, Nesses 17 anos, a gente cometeu muitos erros, tá? É normal, principalmente no começo, quem está aprendendo. Só que hoje, com todos esses erros, hoje eu passei para vocês aqui uma série de detalhes que, para chegar nesses detalhes, nós tivemos que errar. Então, eu errei, corrigi, e esses detalhes que eu passei hoje para vocês é porque vocês não façam, tá? Não cometam o mesmo erro que eu cometi. Então, são detalhes para vocês realmente conseguirem resolver de uma forma simples. Então, por exemplo, um caso exatamente desse que eu estou mostrando aqui, que eu coloquei o dispositivo, se fosse há um tempo atrás, se eu tivesse no início, o que eu teria feito? Teria amarrado a distância. Só que, ó, qual que é a outra regra que eu passei para vocês hoje? O canino é o dono da bola, pessoal. O canino leva todo mundo junto com ele. Tá? O canino é quem manda. Tá? Se o canino é quem manda, a hora que eu passo o fio no canino, o que vai acontecer? Vai todo mundo junto com o canino. Você colapsa o arco. Esse erro eu cometi lá no passado. Tá? Hoje eu já sei, está muito claro isso para mim. Por quê? Porque eu já fiz e hoje eu sei que eu não faço mais. Então hoje, se eu preciso trazer um canino e esse canino está nessa posição como eu mostrei para vocês, ancoragem esquelética sem dúvida, tá? Se o canino está em infra e eu preciso instruir, eu vou trazendo ele aos poucos. Se eu preciso expandir, eu já incluo mais ele porque eu tenho uma expansão maior. Então, vocês viram que eu mostrei assim, 3 posições de caninos com 3 mecânicas diferentes, tá? Ou seja, não existe, pessoal, receita de bolo, tá? Não existe receita de bolo. O autoligado, existe aquela mecânica que você tem que entender. O que vai acontecer ali? Eu sei que vai intruir. Então, eu quero intruir? Quero. Ótimo. Não quero? Opa, então não posso fazer essa mecânica. Vou pensar em outra. Tá? Então, é isso que vocês têm que pensar. O que vai acontecer naquele caso? Então, hoje eu dei três não, só de canino eu dei 3, mas eu dei outras soluções aí para que vocês possam resolver casos que parece que são complexos de uma forma muito simples, tá? Tá? Muito, muito simples. Aqui é um dispositivo, eu acho que eu falei já, 1,5 por 8, tá? É um dispositivo simples. Aqui é um Demon Kill. Uma outra coisa, vocês viram que eu não posto, não mostro, não tenho nenhum caso de MX, tá? Pessoal, não, então não tenho. Eu comecei no Demon 2. Eu fiquei o Demon 2 o tempo todo. Eu tenho uma cena na minha cabeça até hoje, tá? Da Andréa me ligando, falando, Rodrigo, eu tenho uns casos Demon 2 aqui, você quer ficar com ele? Quantos tem? Deve ter uns 150. Eu falei, André, não são uns casos, são 150, acho que é 150, 130, alguma coisa assim. Eu falei, não, tá bom. Não, tá com preço, faço o preço, tá bom, então eu vou ficar com todos. Então tá, ela levou no meu consultório uma mala de brackets. A Andréia tá aí, você lembra dessa cena? Eu lembro até hoje. Ela chegou, pessoal, eu tinha bracket na minha casa guardada, uns 150, acho que 130, 150 casas, eu não me lembro números, mas era uma mala preta, cheia de bracket. Ela falou, não, você tem que comprar, mas tem que levar. Eu falei, nossa. Então, por que eu quero dizer isso? Porque eu comecei no Demon 2 e isso aí já tinha o MX. Eu peguei aquele monte de caso. Então, eu pulei do MX para o Kill, do Demon 2 para o Kill. Então, eu quase não tenho caso de MX, tá? Então, hoje eu trabalho com o Demon Kill e hoje, atualmente, eu trabalho com o Demon Kill 2, tá? São brackets que eu gosto muito da colagem, gosto muito da mecânica, eu entendo muito bem a mecânica porque eu trabalho há muito tempo e são extremamente eficientes, tá? Queria agradecer por esse bate-papo. Eu acho ou ninguém entendeu nada, porque o pessoal não faz pergunta, ou não tem pergunta, ou se vocês têm perguntas, vocês me passaram. Não, na verdade, Mas eu que segurei, tá? Dani, normalmente eu peço pro pessoal colocar no bate-papo para não atrapalhar a dinâmica da aula. tá bem. É. Mas é assim, pessoal, eu me divirto dando aula, tá? Às vezes eu faço umas comparações aí que não tem nada a ver, tá? Mas eu acho que dá para entender. Então, é uma linha que eu gosto de falar muito, tá? Eu me empolgo falando de autoligado e é uma área que eu gosto, foi onde eu comecei, né? A minha parte de lecionar e muito tempo lecionando lá dentro da Órmico. E foi um prazer ter recebido esse convite aí para falar de novo, né? Fazia um tempinho que eu não falava de Damon
Um foi prazer uma ter você, mas ó, tem aula. pergunta, eu preciso que você Não, responda. vamos lá. Não, pessoal, estou aberto a perguntas. E só para poder falar, pessoal, esse é o meu Instagram, do Fábio, é o Milani Micheletti, a nossa página profissional. Mandem perguntas lá, tá? A gente faz de tudo para responder. A gente responde, tá? A gente demora um pouquinho, mas responde. A gente sempre responde. Então, tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, tem o nosso YouTube, tem o meu Instagram pessoal aqui, ó, também, tá bem? Ah, desculpa, pessoal, não é mais esse não, é que eu mudei. Calma aí que eu vou colocar o número certo aqui. Nossa, nem vi que estava errado. Calma aí. É, eu acho que é isso. Agora sim. Vai ficar gravado no final. Tá aí, tá? Então esse é meu pessoal, tem meu e-mail e aqui tem um e-book grátis, tá? Quem está assistindo no computador é só pôr a tela do celular aí e vai fazer o cadastro e vai ter o e-book. Quem está assistindo pelo celular faz uma foto, depois tem que entrar gravar essa foto no computador e poder pegar esse QR Code aí, tá bem? E vamos para as perguntas aí. Vamos ver o que tem de Legal. pergunta. Deixa eu fechar O, aqui. a primeira que você perguntou se isso aqui é uma live, é uma aula, eu falei assim, cara, eu não tenho a menor ideia. Eu sou um dos caras mais ignorantes que tem nesse tipo de coisa. Pra você ter ideia, a primeira live que eu fiz foi com o Micheletti. O Micheletti falou assim, vamos fazer uma live. Eu falei, sei lá o que é isso aí. Mas, vamos lá, vamos às dúvidas. Sim, uma pergunta sobre, aliás, duas perguntas sobre aquele primeiro caso. Aquele caso de classe 3 que você tratou com elásticos. A Kênia perguntou, mesmo que o paciente tivesse hábito de interposição de língua, você conseguiria a verticalização dos anteriores inferiores somente com elástico, sem uso de buccal chef, por exemplo? Consegue, tá? Consegue. Por quê? O principal diagnóstico ali desse paciente é que ele tem a inclinação dentária inferior. Então, quando a gente trabalha com inclinação, nós estamos trabalhando na região lateral, então a língua não interfere. A hora que você for fazer o fechamento do espaço, você pode até ter uma interferência. Tá? Se tiver interferência, você consegue fechar de qualquer forma, mas antes de remover, você pede uma avaliação para a fonoaudióloga. Sempre peça essa avaliação, mas você consegue fazer a mecânica assim normalmente, consegue fazer o fechamento, faz tudo igual. Tanto é que assim, eu não uso esporão, tá? Eu não uso, eu não tenho nenhum caso com esporão, tá? Por quê? Primeiro, o esporão, tá? Ele vai impedir da língua ir ali, tá? Só que a língua ela possui um lugar errado. Você pode perceber que todo paciente que tem esporão, ele foge do esporão, só que ele não foge com a língua para o palato. Para onde que ele foge para a língua? Ele faz interposição de língua. Então, eu não uso esporão. Vocês nunca vão ver um caso meu com esporão, tá? Eu tenho 20 anos de formado e não tenho nenhum esporão colocado. Nunca precisei. Porque o esporão, ele, agora que você coloca, você reposiciona a língua para o lado errado. E ó, eu vou dar um exemplo que eu atendi a semana passada. Um paciente que tinha mordida aberta, foi tratado, fechou o espaço, tá? Fechou tudo. Paciente com esporão, depois com contenção. Tirou faz 3 meses o aparelho. O paciente está com mordida aberta. Aí eu falei para ele assim, fala 33, ele 33, a língua no meio. Falei, pô, não adianta, a língua está no meio. Falei para ele, ó, tirei os esporões, falei, ó, direto para aqui não é fono, tá? Aqui é terapia da fala. Vai direto para terapia da fala, fonoaudiologia. E aí tem que tratar fono. Depois da fono, volta de novo para retratar ortodonticamente. Não tem o que fazer. Então, fecha espaço? Fecha. Depois que fecha, mantenha e vai indicar para fonoaudiólogo. Ótimo. Uma pergunta sobre a prescrição. Nesse mesmo caso, classe 3, você falou que inverteu os centrais e o lateral você usa low torque ou Inverte. ou inverte também. E no inferior você inverteu também, né? Não, inferior eu mantive. Você Nesse manteve? caso,
mantive. Nesse caso, eu mantive, tá? Tá, Para você inverter inferior, você tem que trabalhar com low torque. E nesse caso, a gente só tinha standard. Como era entendi. um caso de classe 3 e se você tiver que fazer muita retração, aí você pode colocar um invertido inferior para você ter um high torque, para retração você ter um efeito melhor. Mas nesse caso, como ele tinha muita inclinação e eu queria desinclinar um pouco, então a gente manteve só o standard e se tivesse necessidade no final, a gente dava um torque manual. E também porque O... era paciente de, e outra coisa, também era paciente de curso, a gente não tinha bracket low torque lá, então a gente colocou standard mesmo. Mas uma coisa que eu acho que eu não entendi muito também. Você prefere inverter, é isso que você falou? Desculpa, eu não sei se eu entendi. Você Prefiro prefere inverter. inverter do que usar, por exemplo, um Q low torque? Porque o Q low torque ele tem 2 graus, o central. Uhum. E quando eu inverto, eu vou para menos 15. Então Sim. eu vou ganhar aí 17 graus. O lateral, não. O lateral, se você tiver só o standard, você inverte, porque você vai ter Uhum. menos 6. Só que se você usar o low torque, a prescrição é a mesma. Sim, sim. Então, assim, Menos sim, é. se você quiser pedir, você pode pedir o low torque. Mas se você tiver o standard invertido, é na mesma. Então, o lateral é indiferente, pedir low torque ou inverter. O central, não. O central, se você inverter, você ganha 17 graus a menos de torque. Então, o central eu prefiro inverter, tá? E o lateral, se tiver low, eu colo low, se não, eu faço a inversão que dá na mesma. Daí, acho que uma coisa que é importante enfatizar isso, você vai no máximo até um 17 por 25, tá, pessoal? Exatamente. É a dica que eu coloquei ali, pessoal. Eu É, coloquei no slide e falei 17 por 25. Não chega no 19. Não 19 por pode. Para chegar 25 é no 19 muito. tem que recolar. É. Mas daí, assim, em termos mecânicos, você não sente falta do 19 por 25? Nenhuma, nenhuma. Por quê? A hora que eu chego no 17, eu vou ter a folga de Uhum. quase 20 graus. Então, 20 graus, se eu colocar um low torque com um standard invertido que eu tenho menos 15 e eu coloco 20 graus a mais, eu tenho 5 graus de torque. É Legal. suficiente para finalizar o classe 3. Por isso que eu não inverto. Entendi. Tá ótimo. Entendeu? Por isso que eu não recolo. E deixa eu ver, tem mais uma pergunta da Adriana aqui. No caso de da classe 3 do Rodrigo, optou sempre por levantes de mordida no primeiro molar inferior. Eu não sei se você falou isso, é? Cúspide, disto vestibular do primeiro molar inferior. Sempre. Disso Porque daí vestibular. você intrui, e você mexe na rotação da mandíbula, no eixo de rotação da mandíbula. Então Entendi. você intrui na distal do primeiro molar, a mandíbula roda para o anterior. E você pode perceber que se o paciente é classe 3, ele tem inclinação anterior, a distal geralmente está alta. Então eu tenho que intruir a distal para poder ajudar na correção dessa inclinação. Por isso é que tem que ser a cúspide disto vestibular do primeiro molar inferior, para você intruir e corrigir. Se você, mas se eu colocar na mesovestibular, pessoal, a mesovestibular já está intruída, você vai intruir mais ainda. Aí você não vai ter essa correção. Então tem que ser Hum, na disto vestibular para você poder desinclinar. Você desinclinando o segundo molar, ele intrui e a mandíbula roda, senão ela não roda. Só que detalhe, isso só funciona em paciente classe 3 funcional, ou seja, aquele paciente que tem inclinação anterior dos pré-molares caninos, tá? E às vezes até molar. Senão não dá certo. Não funciona. ótimo, ótimo. Perfeito. Eu acho que é Só isso isso? aqui. Ou ninguém É. entendeu nada, Não, eu acho que ou tá foram dicas muito ruim. muito práticas, Milani. Eu acho que, na verdade, a gente, tecnicamente também são 8h27, tá? Eu Tá. tento sempre manter a gente terminar agora às 8h30, principalmente agora terça-feira, para a gente está sendo. É a primeira vez que a gente está tendo a palestra, a live, sei lá como é que chama isso aqui, de terça-feira, né? Não sei se o pessoal vai jantar depois, como é que vai ser esse esquema. Mas é interessante. Aliás, você falou um ponto muito bom. Eu não sei agora como chamar. Eu estava chamando de live, agora você me deixou na dúvida. Eu não sei mais se eu chamo de live ou não. Porque a live geralmente a gente leva para o Instagram, né? Geralmente a live é no Instagram. Aqui é uma aula pelo Zoom, né? É a plataforma que nós usamos, é a mesma plataforma que a gente usa para dar nossas aulas, as aulas online.
Então, a gente usa a plataforma do Zoom também. Então, o nosso grupo fechado, inclusive, tem a Xiao tá aí, que é uma aluna nossa que vai começar agora essa semana. Ela deu um oi, ela que entrou, e ela começa essa semana com a gente. E Na a gente usa verdade, essa acho que não plataforma também. tá. Só não tá no Instagram porque eu não sei mexer no Instagram direito, não, viu? Mas o Instagram é diferente. O Instagram não dá para fazer como a gente fez com o slide aqui. Ah, É mais informal, mas bem mais informal. ah. Aqui é bem mais fácil. Aqui a gente consegue controlar por os slides. Lá não fica com a mesma qualidade. Lá Eu é acho mais que um em termos bate-papo. de, pelo menos o feedback que a gente tem do pessoal, o ganho de informação, a capacidade de assimilação tá sendo muito legal. A gente tem, Ah, que aliás, legal. agradeço pelo feedback, pessoal, agradeço muito mesmo pelo, a- a- pelos elogios. Para a gente é muito importante estar sabendo que vocês estão apreciando isso aqui que a gente está fazendo. Pelo menos a gente tem se esforçado bastante para trazer um conteúdo de qualidade, um trabalho de qualidade. Acho que essa que é a parte mais importante desse trabalho todo, porque no final das contas, queira ou não, a gente está trabalhando relacionamentos e acho que é um grupo forte, é um grupo extremamente coeso e acho que esse tipo de informação vai ajudar ainda mais a gente estar trabalhando essa união, esse, digamos assim, esse foco em um resultado de qualidade, tá? Sim, sim. Então, eu quero agradecer muito, Milani, por hoje. Realmente foi um prazer ter ele direto de Portugal aqui. Lá é mais tarde, pessoal. Lá já são 4 horas a mais. Noite e meia. Meia-noite e meia, né? Então, assim, realmente acho que é muito gratificante ter você aqui, cara. Foi um prazer ter você e espero vê-lo outras vezes. Aliás, o Micheletti está numa das outras. Quando que o Micheletti está? 18. Dia 18, Dia é verdade. 18. A semana que Isso. vem nós temos o A lançamento do Lúcia? livro da Lúcia, de Odontopediatria, saiu. Aliás, eu preciso lembrar de fazer aquele sorteio lá do primeiro. E amanhã, na próxima terça-feira, tem o lançamento oficial do livro. Dia 18 tem o Micheletti e no dia 25 tem o Cláudio 25. Azenha. Isso, 25. isso, perfeito. Isso. Joia, gente. Deixa eu só tirar como é que eu tiro a compartilhamento aqui? Sumiu Eu tenho que tirar aqui. Deixa eu Você que tirar. tem tirado aí, né? Não, já tirei. Acho que o meu já... não, tá aqui. Calma aí. Pronto. Então, só para a gente... Assim você pode ver o resto do pessoal também, mas a hora da nossa salva de palmas virtual aqui, pessoal. Uma palma de palmas para o Dr. Rodrigo. Muito obrigado. Um prazer ter você aqui, um prazer ter todos vocês de novo. Agradeço. E, bom, gente, nos vemos na próxima terça. Valeu, hein, gente? Obrigadão. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos aí. Uma boa semana aí para todos. Parabéns. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. E até uma próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.